Fala pessoal, professor Felipe aqui. Nessa aula nós vamos corrigir alguns exercícios. Eu criei aqui dentro da minha pasta exercícios um arquivo chamado de exercício 3.py e veja aqui que propositalmente eu escrevi errado para poder mostrar para vocês, caso você queira renomear esse arquivo. Então você vem aqui em cima do arquivo com o botão direito do mouse, vem em Refactor, Rename, e aí você coloca então o nome que você desejar aí. Depois clica em Refactor, pronto, está alterado. Eu tenho aqui nesse arquivo 4 exercícios, eles estão comentados, tá? E o comentário é aqui utilizando o jogo da velha. Se eu tirar aqui o jogo da velha, veja que já vai dar um erro, né? Ele não vai entender isso aqui. Isso não é nenhum comando, então tem que estar comentado. Eu recomendo que quando você fizer um exercício, você crie um arquivo para cada um desses exercícios, tá? Mas apenas para simplificar aqui no nosso vídeo, eu já coloquei o enunciado aqui e eu vou corrigindo esses exercícios aqui mesmo nesse próprio arquivo. Então vamos lá. O primeiro é para fazer um programa que peça um número e então mostrar a mensagem, o número informado foi o número que a pessoa então informou. Vamos lá então? Então peça um programa que peça um número. Então quando eu vou pedir alguma coisa, eu sei que isso se refere à entrada. Então eu vou precisar de uma variável. Então vou colocar aqui, vou colocar a variável número, vai ser igual. E se é número, então eu preciso converter, né, o texto para float ou então para inteiro. Eu vou colocar float input, que é o nosso comando de entrada, informe um número. Vou colocar 2 pontos aqui, ó, dar um espaço. E agora a gente só precisa fazer o quê? Mostrar esse número que foi informado com a mensagem, né? Então, o comando de saída é o print o número informado foi. Então vou colocar 2 pontos, dar um espaço aqui antes de fechar minha aspas para não ficar colado, colocar uma vírgula e então escrever o nome da minha variável. Perceba que o nome da variável não pode ficar entre aspas simples, senão ele vai considerar isso aqui como texto e aí vai dar errado, tá? Vamos executar isso aqui então. Vou clicar aqui. Vamos executar. Informe o número 14. O número informado foi 14. Vamos novamente. Informe o número 89. O número informado foi 89. Então, aqui está a resolução então, desse primeiro exercício, onde era para fazer um programa que pede um número e a gente mostra a mensagem falando que o número informado foi, tá, o que a pessoa digitava. Vamos lá então para o nosso segundo. Eu vou deixar comentado aqui também. Deixar comentado e vamos para o próximo aqui. Agora o segundo é para fazer um programa que peça 2 números, ó, peça 2 números. Então já estou identificando as entradas para o meu programa. Imprima a soma entre eles, né? Então vamos lá. Vou pedir 2 números, eu vou chamar o primeiro de N1. Também vai ser do tipo float. E vou pedir esse número, input, opa, coloquei aspas aqui de forma errada, não precisa. Input, digite um número. Agora vamos aqui para a minha segunda entrada, que vai ser o N2. Então float, input, input, eu vou colocar aqui, digite outro número. Agora o que eu preciso fazer é imprimir a soma, né? Então eu vou criar uma variável soma que vai receber N1 e vai fazer mais o N2. E agora eu só preciso mostrar esse resultado que a minha
soma. Então, print soma, tá? Agora eu vou executar. Digite o número 58, digite o número 12, 70, tá? Então tá aqui, bem simples, tá? Só para a gente trabalhar já os conceitos que nós viemos aprendendo desde o início do nosso curso. Então o exercício 2 foi aqui corrigido. Vou comentar esse aqui também. E vamos resolver o exercício 3. Vamos aqui para o 3. Faça um programa que peça 4 notas bimestrais e mostre a média, tá? Então, só lembrando vocês que a média sempre vai ser a soma, né, de uma quantidade. No caso aqui, se eu estou pedindo 4 notas, eu vou somar essas notas e depois eu vou dividir por 4. E aí eu tenho a média, tá? Então vamos lá. Vamos colocar aqui, vou trabalhar com a variável N1, né, representando aí a nota 1. E vai ser do tipo float, input, informe a primeira nota. Ok? Dá um espaço aqui, para a gente ganhar tempo no vídeo, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V e vou só alterar o nome das minhas variáveis, tá? Lembrando que se você tá no início, eu não recomendo que dê Ctrl+C, Ctrl+V, porque aí você pode se atrapalhar bastante e é bom você treinar aqui a digitação. Mesmo porque se você der um Ctrl+C, Ctrl+V e esquecer de trocar o nome da variável, seu programa não vai funcionar. Porque veja, ó, aqui é N1. O primeiro valor que ele informar aqui vai ser substituído na segunda linha, porque também está N1, tá? Então, tem que prestar bastante atenção quando a gente está programando. Então, eu tenho aqui 4 variáveis do tipo float e o nosso usuário vai informar. Então, ele vai informar a primeira nota, a segunda nota, a terceira nota e a quarta nota. Temos aqui então já essa parte de entrada pronta. Agora a gente precisa calcular a média. Então média vai ser igual à soma, né, de N1. Preciso colocar o parênteses para calcular a soma e depois realizar a divisão. Então N1 mais N2 mais N3 mais N4. E então, depois que eu realizar essa soma, eu já vou fazer a divisão por 4. Ok? Agora, é bem simples. Eu só preciso mostrar a média. Então, print média. Vamos lá executar para ver se está funcionando. Informe a primeira nota. O aluno foi mal, tirou 6. Informe a segunda nota, 8. A terceira, 9. A quarta, tirou 10. Então, o que o nosso programa está fazendo? Ele vai somar 6, mais 8, mais 9, mais 10 e vai dividir por 4. É isso que a gente está fazendo aqui. Então, vamos lá, dar um Enter. Então, a média, 8,25. Então, para ficar mais bonitinho, eu posso colocar aqui um texto, né? Sua média é... e mostrar aqui para ele, então, o resultado. Vamos executar novamente. Informe a primeira nota, 9. A segunda nota, 7. A terceira, 4. E a quarta nota foi 8. Então, aqui ele mostrou a média. Está calculando a média, eu vou informando as notas e ele faz o cálculo. Então, esse aqui, então, é o terceiro exercício, tá? Faça um programa que peça as 4 notas bimestrais e mostre a média. Vamos aqui, então, para o quarto e último exercício. Eu vou deixar comentado aqui, ó. E agora, no quarto exercício, é fazer um programa que converta metros para centímetros, tá? Então, vamos... Aqui a gente sabe que 1 metro é equivalente a 100 centímetros. Né? Então, se eu informar, por exemplo, 5 metros, eu tenho que fazer 5 vezes 100 para obter, então, o resultado em centímetros. Vamos lá?
vamos precisar de uma variável, vou chamar essa variável de metro. E vai ser do tipo float. E aqui eu vou pedir então para que seja informe a quantidade de metros. Vai informar essa quantidade de metros. E aqui então eu vou fazer agora o cálculo, né? Então eu vou chamar aqui o cálculo. Estou criando uma variável cálculo que vai fazer a conta, que é o metro, o que foi informado de metro, vezes então 100. 100 porque representa centímetros, né? Então vou pegar a quantidade que ele informar em metros e multiplicar por 100 para que eu tenha o resultado em centímetros. E aqui eu vou mostrar print o resultado em centímetros e mostrar aqui então a minha variável cálculo, vírgula, cálculo. Tá? Então a gente está treinando aqui a nossa lógica para poder executar. Você veja que é bem simples, bem tranquilo. Informe a quantidade em metros, informar 80 metros, 8 metros. Então o resultado em centímetros é 800. Então 8 metros equivale a 800 centímetros. Tá? Vamos de novo? Informa a quantidade em metros. Vou informar aqui então 2 metros é equivalente a 200 centímetros. Então espero que você tenha entendido. Faça aí ou refaça esses exercícios para que você possa fixar bem. E eu te vejo então na próxima aula.